Ok, gravando. Então, como eu disse, a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre os matemas da sexuação, que é uma formulação que Lacan levou 20 anos da sua obra, mas, né, porque o Lacan, antes do Seminário 1, tinha feito outros 3 seminários na casa dele, sobre os casos clínicos de Freud, sobre o Homem dos Lobos, sobre o Hans, Dora, se não me engano. Mas, enfim, os seminários oficiais são no 20º, no seminário 20, chamado Encore, em francês, né? Está traduzido como Mais Ainda. Lembrem-se que Encore, em francês, se escreve encore, né? Encore, traduzindo literalmente. Quer dizer, literalmente, ainda, né? Mas Lacan faz uma brincadeira polifônica a partir desse momento da obra de Lacan. Ele vai trabalhar muito com a questão, ele se desloca da homofonia para a polifonia. Então, o encore, em francês, também quer dizer un corps, ou seja, no corpo. Isso não é um mero jogo de palavras polifônico, é uma questão importante para a gente poder entender o gozo, a dimensão do gozo em Lacan nesse momento. Gente, fiquem à vontade para perguntar, tá? Porque o assunto é um tanto árido, então eu vou tentar ser o mais didático possível, mas certamente não é um assunto simples. Então, as perguntas de vocês ajudam a tornar a coisa mais fluida. Então, eu, naquele Psicanálise e Conexões, que eu falei sobre psicanálise, sobre gênero e psicanálise, eu disse uma coisa, não sei se vocês estavam lá, eu disse que eu dividia os tempos da psicanálise em 3 tempos. Um primeiro tempo, que foi Freud, um segundo tempo, que foi Lacan e o seu retorno a Freud, ali da década de 50, 60, não é? E um terceiro tempo que eu também situava em Lacan, só que o Lacan a partir do Seminário 20, que é esse seminário onde ele vai desenvolver essa ideia dos matemas. É claro que dizer isso não é muito rigoroso nem correto, porque, obviamente, Lacan vinha construindo essa dimensão do gozo, né? Para a gente chegar lá, eu vou ter que fazer um percursozinho. Tamires, teu microfone está... obrigado. Eu vou ter que fazer um pequeno percurso sobre a dimensão do gozo, e vocês também fiquem à vontade para a gente poder chegar aqui no Seminário 20. Vou tentar ser rápido, porque o que interessa é realmente a gente discutir os matemas da satisfação. Né? Bom, vocês sabem que Lacan apresenta pela primeira vez, fala de uma maneira mais sistemática sobre o gozo no Seminário 7, que é o Seminário da Ética. Nesse seminário, Lacan ainda não tinha o objeto A só vai aparecer no Seminário 10, mas Lacan vai definir o gozo nesse momento como uma grande categoria, né? O gozo como o excesso, como algo da ordem do excesso e que, inclusive, ultrapassa a lei, né? De que a moral não consegue moralizar. Daí toda a discussão ética, né? De que a moral gira em torno desse real do gozo, que ela não consegue moralizar. E ele faz uma inversão freudiana da ética, que todas as éticas filosóficas até então trabalhavam com o ideal do bem, ideal do prazer, do belo, e etc., desde Platão, Aristóteles, etc., e o Lacan vai mostrar como Freud faz uma inversão e, no lugar do ideal, no centro da ética, ele vai colocar o real do gozo. Que a moral tenta moralizar é o imoralizável, não é o imoral, é o não moralizável, que é exatamente o gozo que não pode ser moralizável completamente.
Daí por diante, a categoria de gozo passa a tomar uma dimensão e uma importância na obra de Lacan que vai terminar sendo definido por ele mesmo como o campo do humano. Vai dizer que o gozo é o campo do humano, ou seja, nós habitamos num campo onde o nosso corpo goza, e nós não podemos escapar disso. O campo do humano não é a natureza, obviamente, não é? Nós já sabemos disso. Não é propriamente o simbólico, que ele tinha dito isso, que era o simbólico, que era o universo simbólico, no Seminário 2, né? Ele disse que o campo do humano era o campo do simbólico, e é óbvio que continua sendo, o simbólico continua sendo o campo do humano, mas ele vai, a partir do Seminário 17, 16, 17, ele vai mudar um pouco e vai dizer que o campo do humano é o campo do gozo. Portanto, não escapamos dessa dimensão do gozo. Não há possibilidade de não gozar. Nem tudo é da ordem do gozo, obviamente, mas não tem como, entendo um corpo, e isso é algo fundamental, porque o corpo também, Lacan, passa a ser uma dimensão central. Entendo um corpo, não tem como não gozar. Né? Quer dizer, a fonte do gozo é o corpo. Obviamente, quem teria que definir o que é corpo. Né? Obviamente, vocês já sabem disso, de que o corpo em psicanálise não é o organismo. Vamos, talvez, discutir um pouco mais sobre isso. Mas, mais um detalhe sobre o corpo. Né? Se vocês lerem o Seminário 11, que está traduzido como os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, o título original, na verdade, é Os Fundamentos da Psicanálise, mas está traduzido como os 4 conceitos. E os 4 conceitos que Lacan apresenta no Seminário 11 são o inconsciente, a repetição, a pulsão e a transferência. O inconsciente e a transferência, né? A pulsão e a repetição. São os 4 conceitos fundamentais. Pois bem, a gente poderia acrescentar mais um, que é o corpo. O corpo passa a ser um conceito fundamental para a psicanálise, porque, inclusive, no que diz respeito a essa dimensão real. Ontem, pequeno parênteses, ontem, não sei se vocês assistiram, está tendo a jornada do Espaço Mébius, que é a instituição de colegas psicanalistas, Aurélio Souza, que foi nosso mestre aqui, e Sandra Pedreira, e ontem teve uma conferência do Darmon, do Isidoro Veg, da Sandra e da Sônia Raquel, uma colega lá de Salvador. Eu não vou falar, obviamente, das conferências, só dizer o seguinte, que eu gostei muito da fala da Sandra Pedreira, que é a esposa do Aurélio, né? E ela lembrava lá a discussão hoje do atividade online, e ela ressaltava a falta que faz a presença real do corpo na atividade online, né? Veja tudo que eu já tinha dito para vocês, né? Eu disse, vou gravar isso e mostrar para meus alunos. De que, obviamente, não é um impedimento você fazer análise online, mas isso tem algumas questões que implicam a presença real do corpo, do analista, né? A presença, o corpo real do analista e do analisante, que precisa ser considerado e trabalhado e discutido, né? E isso tem consequências. Inclusive, ela falou de uma coisa que eu lembro que numa discussão nossa eu coloquei para vocês, essa questão da troca objetal, né? Os objetos seio, fezes, olhar e voz, eles presencialmente, a troca é diferente. Não é a mesma coisa de você fazer essa troca através de uma tela, né? O olhar, a voz, por exemplo, né? Isso tem uma diferença, né? Faz uma diferença. Mas, enfim, não, é só para ressaltar a importância do ancor, do corpo, né? E da condição real do corpo. Pois bem, do Seminário 7 em diante, Lacan vai desenvolvendo a noção de gozo, de corpo, né? Sempre atrelados, e ele vai, por exemplo, produzir as suas teorias do gozo que vocês, os nomes do gozo, eu dei um seminário uma época,
que eu chamei assim, os nomes do gozo, né? Que são esses tipos de gozo que Lacan vai construindo e que ele situa, arremata isso situando no Novo Romeano, que são fundamentalmente o gozo fálico, né, que é esse gozo normatizado pela linguagem, o gozo outro, que veja que não aí tem uma questão sutil de definição para a gente também discutir. Tem o gozo do outro, que é o gozo outro, tal como se apresenta na psicose, mas também na condição de objetalização de todo sujeito, né? E tem o gozo outro, que é o gozo fora do campo fálico, que é onde Lacan situa o gozo feminino, né? Não é propriamente o gozo do outro. Aí talvez uma diferença entre a condição objetal, o gozo do outro de uma condição objetal do sujeito, e o gozo outro como um gozo feminino. Depois a gente pode detalhar isso. E além desses, né, do gozo fálico, do gozo outro e do gozo do outro, que é uma questão aí que não é a mesma coisa, mas eles estão sempre no campo do fora da linguagem, é porque como se eu recomendo que vocês leiam um livro do Braunstein, que se chama Gozo, é um psicanalista argentino, que já é um clássico. Ele faz essas definiçõezinhas bem direitinho. Já tem tradução, eu tenho ele em espanhol, mas já tem uma tradução em português. Se chama Gozo, Nestor Braunstein. É muito interessante. E o que é que a gente pode dizer? Que nós temos que o gozo que é? Existe um gozo do corpo, o corpo goza. Por que goza? É que é uma questão aí para a gente discutir, quer dizer, obviamente que tem a ver com o efeito significante e da letra no corpo. E existe uma parte desse gozo do corpo que é grafado pela linguagem. Lembrem-se que a linguagem permanece tendo como primeira baliza o falo e o nome do pai, né, são significantes. Lembre que o falo é um significante da falta, é como se fosse um significante que baliza, que amarra as outras significações. Isso é um lugar que Lacan dá ao falo. Obviamente que esqueçam essa bobagem de que falo é pênis. É claro que o pênis é um significante fálico, especialmente para os homens, né? Para as mulheres também, mas muito especialmente na subjetivação para os homens. Então, nós temos uma parte do gozo do corpo que é grafada pela linguagem. O Braunstein chama de o diafragma da linguagem, quer dizer, ele amarra, ele normatiza uma parte do gozo do corpo, que esse gozo é um gozo que é sexualizado e falicizado. É como se você tivesse essa parte, essa cota de gozo do corpo, ele é um gozo fálico-sexual, é um gozo que é normatizado e sexualizado e erotizado. E, portanto, está no campo da linguagem e no campo do simbólico. Acontece que tem uma parte desse gozo que fica de fora, né, que não é normatizado. Por quê? Essa é uma questão importante e sutil. Que a gente poderia perguntar, mas será que existe mesmo, né, esse gozo fora da linguagem, esse gozo do outro, ou esse gozo outro? Se existe ou não existe? Veja bem, a questão não é de existência. E aí voltamos àquela contracrítica que eu fiz à ideia, a crítica à frase do Lacan de que a mulher não existe. Porque, veja bem, não podemos tratar isso como uma questão de existência ou não existência, mas uma questão de existência. O que isso quer dizer? É que se existe ou não existe, isso não faz muita questão, inclusive para a clínica. O fato é que ele existe da seguinte maneira: se o gozo não pode ser todo gozado, tem um pedaço de gozo que não é gozado, que você supõe que alguém goza, que um outro goza.
que um goza. Né? Aí Lacan diz, ao menos um, e meu gozo é limitado, né? Pela linguagem, pela ausência do objeto, quer dizer, se não há relação sexual, que não há complementaridade, enfim, o gozo é sempre insuficiente e incompleto. É claro que um bom neurótico supõe, bom, mas esse pedaço de gozo que eu não gozo, alguém goza, alguém pode gozar, pode ter gozado. Fantasma incestuoso da completude do gozo, que é o fantasma da completude é incestuoso, eu já disse para vocês brincando, né, que é o fantasma de ganhar na Mega Sena e querer gozar de tudo que você não goza, né, que obviamente, mesmo ganhando na Mega Sena, ainda assim não rola, a não ser que você morra de gozar, né? Você vai com tanto dinheiro, você termina morrendo. Não é boa pedida, mas vocês estão entendendo? Quer dizer, não, a questão não é comprovar cientificamente se o gozo existe ou não existe, esse gozo de fora. Mas aqui, estamos numa perspectiva que é muito mais lógica do que científica, no sentido empírico do termo. É que, clinicamente, se alguém diz eu não gozo, é porque há uma possibilidade de que esse pedaço de gozo que ele não goza, outro goza. Né? Se existe ou não existe, de todo modo, essa suposição faz que ele exista do lado de fora. Está claro isso? Isso é uma coisa difícil, porque é lógica, não é empírica. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. O fantasma de todo bom neurótico se ancora nessa suposição, né, de que existe ao menos um, como Anzan, como diz Lacan em francês, que goza. Isso é importante para a gente poder entender os matemas da sexuação. Né? Existe um que goza disso que eu não gozo, que equivale ao lugar do pai totêmico freudiano. Né? É aquele pai número um que gozava de tudo, que gozava de todas as mulheres, castrava todos os filhos, o pai mitológico, obviamente que esse pai nunca existiu, mas é exatamente isso, quer dizer, esse ao menos um, ele nunca existiu, concretamente, né, antropologicamente, mas ele existe na suposição fantasmática de todo neurótico, de que tem ao menos um que goza, né, e ao menos um que goza isso que eu não gozo. Tá claro? Bom, então, Lacan vai fazendo essas definições do gozo. Bom, e tem mais uma, né, que eu ainda não falei, que é o mais de gozar. E o mais de gozar, ele apresenta no seminário 16, que é esse gozo do objeto A, né, esse plus, esse pedaço de gozo que está sempre caindo, né, em toda a experiência de gozo, que a experiência de gozo, toda experiência de gozo é corpórea. Então, a cada experiência de gozo, tem um pedaço de gozo que equivale também a um pedaço de corpo a menos que nós temos, né? Que, portanto, nós não gozamos porque temos esse pedaço a menos e que, portanto, não gozamos desse pedaço, desse bocado, né? Desse bom bocado de gozo que a gente gostaria de gozar. Está sempre caindo, né? Tá sempre... Pois bem, existe a possibilidade de uma suposição fantasmática também, que a gente vê isso na clínica, de você recuperar esse gozo de alguma maneira. Né? Por exemplo, na aquisição de objetos, é com o que o capitalismo trabalha, né? Oferecendo objetos, fetiche, mercadoria, para que a gente goze e busque recuperar o gozo perdido, esse pedacinho de gozo, esse bom bocado, né, de gozo que a gente perde. É o mercado do gozo, o mercado capitalista é o mercado do gozo, e o mercado dos objetos. Ele está oferecendo a toda hora objetos para a gente recuperar. A tese do Lacan sobre o capitalismo é essa, que o capitalismo oferece a possibilidade enganosa de que você pode recuperar o mais de gozar. Né? Lembrem-se, só para dar um exemplo, lembrem-se da lógica do bônus,
que hoje, até depois da pandemia, isso diminuiu, né? Mas a lógica do bônus, que é uma lógica sensacional que os capitalistas inventaram, que é essa coisa de você paga, mas você recupera o que você pagou em bônus, em milhas, em pontos e etc. Não é? É uma sacada genial, né? E todo mundo caiu, inclusive eu. Eu compro, né? Você compra em cartões que lhe dão pontos, que lhe dão milha. Já viajei muito com milha. Né? Quer dizer, é a lógica da recuperação do mais de gozar. Você perde porque paga, mas recupera em milhas, em pontos, em bônus. Bom, o Lacan diz isso, inclusive, literalmente. O gozo é um bônus. Enfim, esse é o mais de gozar. Então, nós temos aí os nomes do gozo. Né? Fundamentalmente, o gozo fálico, que é o gozo normatizado pela linguagem, o gozo outro, fora da linguagem, o mais de gozar, e Lacan introduz ainda no Novo Romeano um gozo que ele chama de gozo do sentido, né? que é o jouissance. Em francês, gozo é jouissance. E Lacan brinca com jouir, oui, jouir é ouvir, né? Então ele brinca com ouvir, jouissance de gozo, e jouir, eu ouço, não é? Alguma coisa. Eu ouço sentido, jouissance. Sens no sentido, escrito com S-E-N, S-E em francês, é sentido. Né? Bom, as polifonias do Lacan, ok? É, outro detalhe para a gente poder entender, chegar nos matemas, um desenvolvimento teórico em Lacan, é que Lacan, cada vez mais, vocês já ouviram isso milhões de vezes, todo mundo dizendo isso, cada vez mais Lacan vai colocando o real no centro da estrutura. Isso já virou o chavão, não é? na leitura de Lacan. Mas, rigorosamente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que Lacan, num determinado momento, achava que a referência central da constituição do sujeito era o grande outro do simbólico, da linguagem. Não propriamente que isso se perca completamente, mas Lacan vai mostrar, vai entender que, na verdade, esse grande outro do simbólico, ele funciona muito mais por uma inconsistência do que propriamente porque ele tem os significantes que digam no sujeito. O grande outro, ele é sempre inconsistente porque ele não consegue significar ou simbolizar todo o real. O real, num determinado momento em Lacan, é o impossível, né, de ser simbolizado, e depois ele se torna o necessário, no sentido daquilo que não cessa de se inscrever. Né? Necessário é aquilo que não cessa de se inscrever. Está sempre se inscrevendo e, portanto, nunca se inscreve. Né? Então, num determinado momento, Lacan progride na sua obra e afirma, faz a famosa afirmação no Seminário 16, de que o grande outro não existe. Né? O que é que ele quer dizer com isso? De que o grande outro, enquanto todo, é uma inconsistência. Ele não procede, não existe. E o Lacan vai exatamente, quer dizer, o móvel da constituição do sujeito, vamos dizer assim, não é mais, deixa de ser o grande outro do simbólico e passa a ser o corpo. Inclusive, ele brinca com isso, falando do corpo como um móvel, né? Um móvel no sentido nos dois sentidos, do móvel, né? Daquilo que a gente anda, né? E do móvel, aquilo que a gente habita. Nós habitamos um corpo. No fim das contas, o que eu vou ter que ir um pouco rápido com isso, mas aí as dúvidas vocês podem colocar. No fim das contas, o que é que o Lacan faz? Ele vai dizer, no seminário 14, que é o seminário da lógica do fantasma, é a primeira vez que ele diz que o outro é o corpo. Né? Veja bem, qual é a diferença? Isso é fundamental, porque a diferença entre o outro do simbólico era um outro
da linguagem. O grande outro era o outro da linguagem. É claro que esse outro permanece aí, mesmo sendo inconsistente. O problema é que Lacan saca que existe um outro campo, um campo outro, que é um campo que não é propriamente o campo da linguagem, é um campo que está fora da linguagem. Não é? Então, veja que aí a ideia de supremacia do significante já está interrogada, né? Lacan trabalhou ali os anos 50 e 60 na supremacia do significante e do simbólico. Aqui já não é mais. Não é? Então, quer dizer, existe o grande outro da linguagem, mesmo inconsistente, mas existe um outro campo que faz uma oposição à linguagem, que é o outro do real, que é exatamente esse campo outro onde ele vai situar o gozo outro e o gozo feminino. Né? Quer dizer, muito mais do que o outro do simbólico, nós vamos ter um outro aqui, que é um outro não da linguagem, mas um outro à linguagem, em oposição à linguagem. Está claro isso? Isso é fundamental para a gente poder entender os matemas. Tá? A própria divisão que vocês vão ver lá nos matemas, eu até vou apresentar já já os matemas, mas a divisão do quadro é mais ou menos essa. Você vai ter o campo da linguagem do lado esquerdo, que é o lado masculino, e o campo outro, né, que é o campo fálico masculino, o lado esquerdo, e o campo outro, que é esse campo feminino fora do fálico e, portanto, fora da linguagem. Né? Isso é importante, quer dizer, o outro deixa de ser o outro. Tem um seminário 16, se chama De um Outro ao Outro, que é exatamente o momento em que Lacan se desloca. É de um outro grande outro ao outro com O minúsculo. É o momento em que Lacan se desloca desse lugar do grande outro para o outro do real. Tá? Então, quando a gente fala de gozo outro, por exemplo, nós não estamos falando do gozo do outro do simbólico. Entende? Já não é mais o mesmo outro. Nós estamos falando de o gozo de um outro do real. E quem é o outro do real? O corpo. Né? O corpo é o outro do real. Mas como é que o meu corpo é outro? Claro, você não conhece, você habita seu corpo, mas seu corpo real você não conhece. Na verdade, seu corpo real está toda hora lhe atacando. E você acha que não é seu corpo. Quem já passou dos 50 sabe disso. Não é? Quer dizer, o corpo está lhe atacando a toda hora. Não é o meu caso, eu estou com 38 de uniforme. Né? É claro que eu não estou falando só das dores da velhice, né? Ou do envelhecimento. Eu estou falando do gozo. Né? A gente tem esse outro do real, a gente tem que dar conta, fazer borda nesse corpo e normatizar o gozo do corpo. Tem que fazer alguma coisa com esse gozo do corpo para poder dar conta desse corpo no sentido de não ficar sendo atacado por ele toda hora. A própria angústia, né? A angústia é um ataque do corpo, né? do real do corpo. Né? Então, o real aí, portanto, não é um real no sentido transcendental do termo, né? De que haveria um real fora da linguagem transcendental. Não. Isso em Lacan está dentro de uma certa materialidade do corpo. Ele brinca com isso, ele chama de materialismo, né? De materialismo, que ele escreve com a linguagem, né? O materialismo. O mot em francês é palavra, né? Então é materialismo, só que ele escreve como materialismo. É um materialismo do significante da palavra aqui, que se apresenta no corpo. Então, o nosso corpo é o nosso outro do real. Isso desde o seminário 14, ele diz isso pela primeira vez, e ele vai desenvolvendo isso, né?
até o seminário 20, e eu estou situando o seminário 20, porque depois do seminário 20 ele, obviamente, diz outras coisas, mas sobre isso, mas eu não estou querendo passar daí, né? Tudo bem? Tá claro até aí? Veja bem, nós temos um deslocamento importante aqui, que se você, aquilo que eu falei lá na invenção, no Psicanálise e Conexões, né? Se você pegar o escrito de Lacan chamado A Significação do Falo, você vai ver que lá estamos em outro momento, é um texto 58. E Lacan vai estar situando a sexuação a partir daquela definição freudiana de ser ou ter o falo, né? O homem não é o falo para ter o falo, e a mulher não tem para ser. É mais ou menos assim, né? É uma distinção da sexuação. Portanto, na significação do falo, realmente a sexuação estava referida completamente ao significante fálico e ao campo do fálico sexual. E aí a sexuação é falocêntrica, né? É ser ou não ser o falo, ter ou não ter o falo. Pois bem, no momento em que Lacan desloca a coisa para o campo do real, bota o real no centro da estrutura, e o corpo, nessa condição de ser o outro do real, essa referência ao falo, ela não desaparece, obviamente, ela continua lá, mas ela deixa de ser a referência fundamental da sexuação. Ser ou não ser, porque veja bem, ainda tem uma questão. No momento, no texto da significação do falo, o Lacan vai dizer que o ser, é um texto 58, como eu disse, no momento em que a gente entra na linguagem, nós passamos por uma privação originária, privação e não castração, uma privação originária que nós perdemos o ser. Por isso que a gente não sabe do ser homem ou do ser mulher. Isso se perde e, a partir daí, nós temos que construir um ser homem ou ser mulher na referência ao falo. Isso 58, na significação do falo. Tá? Esse ser se perde. E nesse momento, para Lacan, ele se perde e está perdido. Curiosamente, esse ser retorna no corpo. Né? Porque lá o Lacan estava trabalhando com a lógica levi-straussiana, que inclusive a Butler critica, de que a entrada na cultura faz você perder a natureza. Né? E aí você perde o ser. Pois bem, o problema agora é de outra ordem. É que essa ideia de que a gente entra na linguagem e perde o natural, ou perde o biológico, ou perde o ser, não existe mais. Porque o biológico, o natural e o ser nunca existiu. Veja que é mais radical. Não é? A origem já é do campo do gozo e do corpo. E não estamos falando do biológico, estamos falando do que Lacan chama de uma substância gozante. Não é? Não existe corpo, não é como é em Freud, ou no próprio Lacan, da significação do falo, de que você tem o corpo biológico, esse corpo biológico é pervertido. Em Freud é assim, né? Lembrem-se lá nos 3 ensaios. O corpo biológico é pervertido pela pulsão, né? Pela linguagem, por exemplo, e se torna um corpo pulsional. Lembrem-se da ideia de deriva em Freud, né? Você tem a fome, aí tem a experiência, a noção de apoio em Freud, né? Você tem a experiência e a fome deixa de ser fome e passa a ser pulsão, né? A ser gozo e tal. Pois bem, Lacan se acompanhou Freud durante um período, por exemplo, na significação do falo. Agora, isso não existe mais. Desde o início, RSI. Não tem essa coisa do biológico que foi pervertido. Portanto, o gozo não é algo da ordem do biológico. Entende? É uma afetação do corpo nas suas 3 dimensões, real, simbólica e imaginária. Então, essa mitologia do corpo biológico originário, ela cai por terra. O corpo, ele é real. O corpo real
não é o biológico, não é o organismo. Já vi muita gente boa confundindo isso, tá? Achando que o corpo real é o organismo. Não é. Corpo real é o corpo que goza. É diferente. Tá? Não é a mesma coisa. Bom, na verdade, eu dei um pulo lá para o RSI, né? Mas tudo bem. Só para situar, por que eu estou dizendo isso? Porque essa condição de ser ou não ser deixa de ser. Ser ou não ter o falo, de 58. E agora, no seminário 20, ser ou não ser significa gozar do ser ou não gozar do ser. Ou como é que o sujeito goza? Ser homem ou ser mulher diz respeito à substância gozante, porque quando Lacan chama de substância gozante, ele está se referindo a Descartes, a história da substância pensante, né? O tal do penso logo sou, a definição, obviamente, que Lacan não concorda, de que o pensamento dá uma garantia da existência. Pois bem, no início do seminário 20, o Lacan brinca com o código cartesiano e escreve: gozo, logo sou. É a substância gozante, é o que você faz com o corpo e com o gozo do corpo que dá ao sujeito uma condição fálica ou feminina. Né? Fálica ou feminina, porque aí esse ser que tinha sido perdido, ele retorna agora para Lacan como um tipo de gozo, que ele inclusive vai chamar de gozo do ser. Porque o gozo do ser, que equivale, que é do campo do feminino, é exatamente esse gozo fora do fálico, esse gozo que se perderia na entrada da linguagem lá em 58, né, a significação do falo. Lá, o gozo se perde, está perdido e Lacan não faz nada com ele. Aqui, em 70 e... Agora não me lembro, seminário 20 é 71, 72, se não me engano, né? Ou 72, 73. O ser volta como um tipo de gozo que existe. Lembrem-se da distinção que eu fiz entre existência e existência, não é a mesma coisa. Tá? Estão muito calados, eu estou achando que vocês não estão entendendo nada. Então, bom, se não tiverem, me digam. Então, veja bem, a referência de ser ou não ser, né? A referência shakespeariana do ser, ela deixa de ser uma... Porque lá na significação do falo, nós perdemos o ser e herdamos o falo. O falo é que iria nos dar uma significação qualquer, se eu sou homem ou sou mulher, né? Dentro dessa dialética do ser ou ter. Pois bem, nesse deslocamento, o falo passa a balizar apenas o campo fálico sexual. Porque Lacan vai mostrar que o campo fálico sexual ele não é suficiente para dizer do feminino. Né? Isso desde Freud. Ele vai acompanhar toda a dificuldade do Freud. Eu recomendei para vocês aquele meu artigo da diferença sexual à sexuação, né? Onde eu faço esse percurso. Recomendo que leiam. Lacan se dá conta exatamente que tem uma parte do gozo do corpo que é um gozo que não é normatizado pelo sexual, pelo fálico sexual, e esse gozo que ele chama o gozo do ser, ou gozo outro, ou gozo feminino, que não está balizado pelo fálico sexual. Mas esse gozo, ele existe. Ele está aí. Porque para Lacan, existe a possibilidade, a clínica nos mostra isso, de um sujeito se retirar do campo fálico. Tá? O sujeito pode se retirar do campo fálico e
entrar num campo que é, por exemplo, como ele se refere ao gozo místico, sem, e aí voltamos à questão do transexual, né? Sem que isso seja uma psicose. Você pode sair do campo fálico. Lacan dá o exemplo dos místicos, Santa Teresa, São João da Cruz, que estão num campo místico. Se você se retira do fálico, você vai para o campo místico, ou gozo do ser. Sem que isso seja uma psicose. Lacan nunca disse que os místicos são psicóticos. Ele, inclusive, critica quem diz. Né? Só que, mas para você ser místico, você precisa se retirar do campo fálico. Né? Então, nós temos, se a gente pudesse fazer uma grande divisão, e aí eu vou apresentar os matemas, né? Que já são 12. Ué? Me confirme aí se está aparecendo, gente. Tá sim, professor. Tá? Tá. Tá pequeno? Quer que eu aumente? Eu acho que seria bom aumentar um pouco. Pronto. Aumenta. Melhorou? Tá bom. Aumenta só mais um pouquinho, professor. Tá bom? Pronto. Tá bom. Obrigada. Bom, isso aqui são os matemas da sexuação, que lembrem-se que são matemas lógicos. Lacan está trabalhando com a lógica há muito tempo. Ele é encantado com a lógica, porque ele vai dizer que a lógica tenta fazer uma escritura do real. Sem sucesso, né? Porque a lógica tenta apagar o sujeito. O problema da lógica é esse, que a lógica tenta faracluir o sujeito. Não consegue, porque o sujeito retorna na forma dos paradoxos. Né? Então, Lacan está trabalhando com os quantificadores aristotélicos, lá do silogismo do Aristóteles, da universal... da universal afirmativa, aquela coisa do Aristóteles, né, que todo homem é mortal, portanto Sócrates é mortal. Tem aqueles silogismos aristotélicos que depois um outro lógico, que é o Peirce, trabalha, e Lacan trabalha com ambos, que são nós temos as afirmativas e as negativas, universais e particulares. Então, a lógica se dividiria nesses silogismos. Você tem uma afirmativa universal e uma negativa universal, e você tem uma afirmativa particular e uma negativa particular. Né? A afirmativa universal, todo homem é mortal, né? Nenhum homem é mortal. Sócrates, né? Um homem é mortal, né? E nenhum homem é mortal. Algum homem é mortal. São essas três, que Lacan, obviamente, como tudo que ele pega, ele subverte. Né? Ele não acompanha Aristóteles, nem mesmo propriamente o Peirce, apesar do Peirce estar mais perto do Lacan do que o Aristóteles. Mas, enfim, não vai dar para a gente desenvolver isso aqui. É só para que vocês saibam que esses quantificadores... Vocês estão vendo minha setinha, então, né? Sim. Esses quantificadores aqui são os quantificadores lógicos. O E invertido é o existe, e o A, de cabeça para baixo, é o para todo, é o universal. É o quantificador universal e o quantificador da existência, que é particular. Não é? O para todo x, φ de x. O φ de x é a função fálica. Não é? Ele está dizendo o quê? Nessa parte de baixo aqui. Para todo x, φ de x. Para todo x, vale a função fálica. Ou seja, todo sujeito está submetido à função fálica
e, portanto, a castração e etc. Não é? Nem todo, né? Porque o psicótico não. Mas é claro que o Lacan também não. A afirmativa universal para Lacan não é um todo. Não faz todo exatamente porque o outro é inconsistente. Mas esse lado esquerdo é o lado do gozo normatizado, que é o gozo fálico sexual, não é? Então, esse lado de cá, vejam que é o lado onde, na parte de baixo, se situa o sujeito e o falo, não é? Então, do lado de cá, os seres que habitam esse lado de cá gozam da seguinte forma: para todo X, φ de X, ou seja, para todos os seres desse lado de cá, estão submetidos à lógica fálica e, portanto, à castração. Isso quer dizer o quê? Que se você está submetido à lógica fálica e à castração, tem alguma coisa que você não goza. Por isso mesmo, é aquilo que eu falei do ao menos um, do Moazan. Por isso mesmo que é possível supor que existe um X. Espera aí que eu tenho que voltar para a sala, que tem alguém entrando. Espera aí. Pronto. É porque quando eu entro na figura, eu saio da sala. Não sei por quê, porque eu estou apresentando. Não consigo ficar na sala com a figura. Então, aquilo que eu tinha explicado para vocês. Os neuróticos castrados, não é? Que estão submetidos à lógica fálica, são todos, para todo X, φ de X, se são castrados, tem algo de que não goza. E, portanto, é possível supor a existência de um X para quem a lógica fálica não conta. Esse, ao menos um, existe pelo menos um, que não está submetido à lógica fálica. Veja que nós estamos trabalhando com o universal para todo X, φ de X, mas existe uma exceção a esse universal, que é pelo menos um, que não está submetido à lógica fálica, e, portanto, é ao menos um que não é castrado. E aí volta aquilo que eu tinha falado para vocês, né? De que esse menos um, pelo menos um não, o Moazan é ao menos um que não é castrado, é uma exceção à regra, é uma exceção ao para todo X, φ de X. É esse pai da horda, esse pai totêmico, esse ao menos um, que não é castrado, é o pai encastrado da mitologia freudiana do totem tabu. Não é? É o pai fora da lei, é o pai que não está submetido à lei e que, portanto, é o pai que goza de tudo. Não é? Encastrado significa dizer que é exatamente ele que goza o que os castrados não gozam. Tá? Veja que é como eu disse. Quem é castrado tem o direito de supor que alguém goza daquilo que lhe é castrado. Tá claro? Sim ou não? Está sim, mas Leonardo saiu o desenho daqui, que você estava mostrando. Porque eu voltei para a sala. É porque quando eu volto para a sala, eu acho que sai, acho que cai. Pronto, voltou aí? Não, voltou, agora está ótimo. Eu que não posso voltar para a sala, porque senão o desenho cai. Quando cair, me avisa. Então, veja bem, do lado masculino, e atenção porque estamos falando de masculino e feminino, e não de homem e mulher, tá? Porque, obviamente, a função fálica, ela precisa operar para as mulheres. Que não é porque a mulher não tem pênis, vocês já sabem disso, de que ela não está submetida à lógica fálica. Para ser sujeito, precisa-se estar submetido à lógica fálica. Quem é que não está submetido à lógica fálica? Não são as mulheres, são os psicóticos. Né? Quem não está submetido à lógica fálica está no campo da psicose. Entende? Então, na verdade, aqui é o campo do sujeito, independentemente, eu diria um sujeito sem gênero, né? Ou pelo menos um sujeito que goza falicamente, portanto, numa posição masculina. Oi. O senhor diria que os autistas também?
Fora do Estariam, né? fálico? Sim. Também, Sim, né? estão, também. Certo. Eles não estão preocupados com a condição fálica, essa Sim. coisa de crescer, ganhar dinheiro, trabalhar, gozar, transar. Isso não. Apesar de alguns conseguirem, né? De certa forma, hoje em dia, né? Tem uma ordem de como é que se diz? Como é que eles chamam? O aspecto, né? O espectro, que é, tipo, tem variações, né? Enfim. Não Esse sei como. negócio de espectro é meio complicado, porque é coisa de Isso. psiquiatra. Então a gente. Pois Hã? porque... Não, porque assim, por exemplo, lá na escola que eu estagiei, né? Eu acompanhei uma aluna que ela aprendia inglês, assim, tipo, ouvindo, né? Tipo, que a gente chamaria, né, antigamente dos superdotados, né? E ela tinha um Não, eles diagnóstico. têm. Os autistas, eles. O que se chamava até pouco tempo, até 3, 4 anos atrás, de Asperger, que sumiu, né, também. O Sim, DSM-5 não tem mais Asperger. No dia que o que é que eles sim, fizeram com Asperger? É curioso isso. Eles passam 20 anos sim. trabalhando com a categoria diagnóstico e assim desaparece e eles não dizem nada por que que desapareceu, por que que não, Ah, se eles estavam errados, né? Ou não, porque é um negócio curioso. é uma questão de sujeito, né? Os significantes. Ela É, tinha alguns significantes, que na verdade não, para o que importa é isso. Alguns significantes que ela enlaçava. Você via claro, perfeitamente que ela tinha toda uma capacidade, por exemplo, de daqui a um tempo entrar nessa ordem do sexual, do amoroso, do afetivo, entende? Então, assim, acho que é por isso que eu questionei, porque eu me lembrei, na verdade, aqui, e eu fiquei pensando que, na verdade, eu tinha essa. Gente, como é que é, então, assim, né? Ficou muito de um para um, né? Ficou realmente de um para um essa coisa, aí eu veja acho. bem, por exemplo, alguns autistas, né, os chamados antigamente Asperger, eles têm competências cognitivas e tal que podem fazer eles trabalharem, por exemplo, né? Sim, O problema sim. qual é? É que eles não entram na concorrência fálica. Eles trabalham porque trabalham. Eles não trabalham para se sentirem mais potentes, ou mais bonitos, ou mais viris, ou mais. Entende? Eles não estão preocupados em seduzir falicamente o outro, como nós fazemos na nossa hierarquia fálica neurótica. Entende? Não é dessa ordem. Então, alguns outros sujeitos com alguns significantes também entram nessa categoria, então. Dos Porque próprios existe. psicóticos. Psicótico trabalha, normalmente. Alguns psicóticos trabalham e operam. O Schreber era juiz. Sim. Né? Quer dizer, o problema é que alguma coisa está amarrando esse Sim. campo, porque veja bem, esse existe um X fora encastrado, para o psicótico, esse X aqui está Sim. vivo, entende? Uhum. É Uhum. o pai do Schreber, é o Deus do Schreber. Sim. Esse é o problema. Esse X Então ele aqui, existe, mas talvez não inscreve, é isso? ele não está morto, né? Porque esse X aqui que existe, que não está submetido à lógica fálica, é o pai real e o pai Uhum. simbólico ao mesmo tempo. Quer dizer, ele é o lugar, é o pai Ele é. real que foi assassinado. Uhum. Entende? Quer dizer, ele existe, aí toda a problemática se Deus existe ou não existe, né? Ele é que existe, como essa suposição mitológica de alguém que não está submetido à lógica fálica, é mais ou menos como Deus existe para os cristãos. Não é? Deus não está submetido à lei. Deus está submetido à lei ou não? Não é? Sim. Ele é castrado? Não é? Falta alguma coisa a ele? Veja, tudo isso, felizmente, para os cristãos, acontece porque Deus está morto. Deus é uma metáfora, não é? Está morto no sentido de que foi assassinado, não é? Portanto, ele não existe empiricamente como é para o psicótico. O psicótico ele existe empiricamente. É o Deus que estava atacando o corpo dele, não é? Quer dizer, para você ver, para voltarmos à problemática do corpo, né? Quer dizer, quando o paranoico diz que alguém está me atacando, como o Schreber, né, mudando meu corpo,
transformando o meu corpo em mulher. Tem alguém atacando o paranoico? Claro que não. É o próprio corpo dele que o ataca. Não é? Não existe um outro. Quer dizer, a existência desse outro, ela é lógica, ela não é empírica. Para o Schreber, existia. Esse outro aí, gozador, que é esse que deveria ter sido assassinado, não é pelo psicótico. O psicótico não mata e come o pai. Né? A vantagem de matar e comer o pai é exatamente colocar aqui no campo da sexuação esse outro como uma exceção. Ele está de fora. É o homoanzan. É o menos um, mas esse ao menos um tem que estar do lado de fora. Como um pai morto. Entende? Como uma suposição mítica. Não, mas assim, eu entendo, professor. Só que nessa questão do autismo que eu perguntei para o senhor, era mais para entender que talvez, assim, não sei, para cada sujeito seria de um, não sei, porque é estranho, entende? Alguns parecerem simbolizar de alguma forma, de uma, assim, estarem tão próximos dessa, será que a gente pode chamar de normalidade? Talvez, né? Mas entende assim? Tem duas questões aí. Primeiro, assim, muita coisa que se chama de autismo hoje, rigorosamente não é. Né? Porque essa coisa do espectro do autismo é invencionice de psiquiatra, eles alargam os conceitos de uma maneira completamente imprecisa. Né? Dizem que é científica, né? Mas, na verdade, é completamente imprecisa. Né? Espectro. Que diabo é espectro? Eu acho que até atrapalha até a forma de como, né, acolher esse sujeito, né? Assim, nos seus tratamentos e essas crianças. E eles precisam dar essa amarração às escolas, aos pais, né? Esse tipo de coisa, né? É isso, mais ou menos isso. Eu recomendo para vocês, se vocês vão para a clínica psicanalítica, eu recomendo para vocês que vocês não considerem os diagnósticos psiquiátricos. Não considerem. Eu não faço isso na minha clínica. Eu escuto o diagnóstico psiquiátrico, mas eu vou fazer o meu. Com os meus estagiários é assim. Esse negócio de espectro autista, como é o nome? Transtorno? Tem um nomezinho, Não, né? eu não sei, não. É porque eu me lembrei, na verdade, dessa criança em específico, entende? Então, quando você falou, aí me veio ela brincava com as crianças no recreio, Veja bem. tudo, linguagem perfeita, tudo. Tudo bem. Ela tinha Problema, algumas coisas, assim, né? Mas, a questão que você deve interrogar é se essa linguagem está balizada pela lógica fálica. Porque, por exemplo, o psicótico muitas vezes não entra, por exemplo, a questão da rivalidade fálica, da potência fálica, tudo isso que é do campo do fálico. Né? Que muitas vezes você pode trabalhar, você pode estar trabalhando, inclusive de uma maneira muito competente, mas não está nem aí para essa questão da hierarquia fálica que na economia fálica se apresenta para os neuróticos comuns. Entende? Pronto, o senhor falou agora agora eu entendi. Certo. Que não é, por exemplo, a mesma coisa do psicótico. Não é que o psicótico... Sim. Porque, por exemplo, o Schreber era juiz, era o melhor juiz da paróquia. Tanto é que foi eleito presidente do Reichstag. Mas ele não estava nem aí se alguém ia achar que ele era homossexual ou não. Ele escreveu um livro dizendo que estava virando mulher. Quem é o homem comum que escreveria um livro assim, se expondo e dizendo que estava virando mulher, naquela época, especialmente, né? Ou seja, o Schreber não estava nem aí, ele não estava preocupado com essa coisa da hierarquia fálica, né? Se ele era homossexual ou não. Ele não era homossexual, né? Mas não era rigorosamente, do ponto de vista teórico. Freud está errado. Freud dizia que era, mas não era. Mas você está entendendo essa preocupação fálica? Sim. Se vão achar se eu sou homem, se eu sou viril, se eu sou mais viril ou menos viril, isso nem passava pela cabeça dele. Tanto é que ele publicou o livro na boa, sem questionar. Né? Então, voltando aqui para o Matema. Né? Então, desse lado de cá, veja que essa exceção aqui, que é exatamente o pai
assassinado, né, que não está submetido à lógica fálica, é exatamente essa exceção que permite fazer uma linhagem, né? Quer dizer, a linhagem paterna, a condição fálica, a identificação fálica com o pai, ela só é possível por conta dessa exceção. Tá claro? Por isso que aqui se faz um universal. Só se faz um universal para todo x, φ de x, porque existe um que está fora do universal. Existe um x para quem a função fálica não conta. Tá claro? É a lógica de matar e comer o pai. Por isso que os homens fazem conjunto, fazem fraternidade, fazem irmandade. Né? É a lógica fálico-masculina. Os homens, para fazer irmandade, é um pulo. Observem que as mulheres, e aqui eu estou falando de homem e mulher mesmo, de uma maneira, obviamente, generalista, me perdoem aí o ar preconceituoso da definição, mas de maneira empírica, a gente poderia dizer que as mulheres têm mais dificuldade de fazer irmandade do que os homens. Os homens, basta uma mesa de bar e uma cerveja, eles viram irmãos. Não é? Mas é claro que eu não estou falando propriamente de homens e mulheres, porque é de uma questão da ordem do masculino e do feminino. Está claro esse lado aqui da... Quer dizer, toda a condição fálico-sexual, ela está do lado de cá. Aquele gozo fálico-sexual normatizado pela linguagem está todo do lado de cá, do lado masculino. Na verdade, nós poderíamos afirmar categoricamente que o sexual está do lado de cá. Só existe sexual do lado de cá. Daí um problema para a gente trabalhar com os estudos de gênero, né? De que, na verdade, não existem dois sexos, nem três. Só existe um, que é o fálico. Feminino, ele não vai ser definido propriamente como um sexual, mas, pelo contrário, como sendo o outro sexo. Né? Tudo bem? Bom, eu vou adiante, vocês me digam aí se... Observem que aqui embaixo, né, nessa parte de baixo, você vai ter exatamente os balizamentos desse lado, que é o sujeito numa condição ativa, do lado de cá a gente tem o objeto, né, e aqui a mulher não existe, o abarrado, né, o grande outro barrado, e aqui o falo, tá? Mas depois eu venho para baixo, vou continuar aqui em cima, tá? Bom, esse lado de cá, que é o lado de um certo universal, né, onde você vai ter um quantificador todo, para todo x, φ de x, que é sustentado pela exceção. Lembrem-se daquela empiria de que a exceção comprova a regra. É mais ou menos essa. Né? Do lado de cá, existe uma diferença. Não existe exceção. Não existe essa barra em cima, é uma negação na lógica, tá? É uma negação dos quantificadores, tá? O quantificador da existência, o quantificador universal. Não existe um X do lado feminino para quem a lógica fálica não conte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, para o lado feminino, esse pai totêmico não é a referência originária. Não existe uma referência originária do lado feminino, como, por exemplo, uma mãe originária ou um pai originário. Dizendo de outra forma, eu já tinha dito isso para vocês no outro momento. Matar e comer o pai não produz uma mulher, produz um sujeito. E o Freud sacou isso. Tanto é que ele vai dizer, o Édipo e todo o processo totêmico que ele elaborou, ele diz, olha, isso aqui não produz uma mulher, não, isso aqui produz um sujeito.
Como é que uma mulher se produz? Né? O que é uma mulher? E aí, obviamente, ele não respondeu, né? Aí perguntou, já é grande coisa. E sacou que exatamente esse processo de identificação primária com o pai, de matar e com meu pai, pererê parará, Édipo e etc., produzem um sujeito. Um ser, vamos dizer assim, numa condição de sujeito. Mas essa posição de sujeito é uma posição ativa, é uma posição masculina. Ativa, bom, depois a gente relativiza o ativo. É uma posição fálica, tá? A posição do sujeito. Do lado feminino, exatamente esse matema, não existe X que não esteja submetido a φ de X, não existe X, φ de X, quer dizer que não há exceção do lado feminino. E que, portanto, o pai totêmico não é uma referência, não faz linhagem, não faz universal. Não é? Porque existe um que não está submetido à lógica fálica, que todos estão submetidos à lógica fálica. Está claro? Se do lado de cá não existe um que não está submetido à lógica fálica, consequentemente, não todo X está submetido à lógica fálica. Acompanharam? Quer dizer, se não existe a exceção, se o feminino não está submetido completamente à lógica fálica sexual paterna, significa dizer que não todo X, que a mulher não está toda submetida à lógica fálica. Não todo X, φ de X. De que o fálico aqui não faz todo. Não faz Leonardo, para... Oi. Só para eu esclarecer uma coisinha. Você disse que do lado masculino é a exceção que confirma a existência da regra, né? Então, eu entendo que do lado feminino, não haver exceção sustenta que a regra não pode ser aplicada a todas. É mais ou menos isso? É que não há universal. Não é? Porque, veja bem, a regra, qual é a regra? A regra é que, para todo X, φ de X, que todos estão submetidos à lógica fálica. Porque um não está, todos os outros estão. Não é? Mas só um minutinho, Leonardo. Isso que a Tamires perguntou, estou pensando assim, quando ela disse que então não pode ser aplicada a todas. É aplicada sim a todas, mas só que uma a uma. Né? Isso que eu ia falar também, mesma coisa. Eu penso que é isso, não? Porque o que fica pela lógica dos conjuntos, se não há exceção, não há formação de conjunto. Isso, exatamente. Mas não é que não existem os elementos existem, mas não podem ser, não formam conjunto porque não tem exceção para vir confirmar a regra, né? Então é isso, então por isso que é uma a uma, mas não que elas não estejam dentro da lei, né? Mas é só que uma a uma, fora do universal. Sim, agora ficou claro também. Valeu. Senão a universal não existiria, né? Assim, tipo, só existiria para alguns, aí não faz sentido, né? Exatamente. Não é que as mulheres não contem. Elas não contam como o universo todo. Uhum. Os homens contam como todo, mas as mulheres contam, só que um a um. É isso que a Jussara disse, não é? Quer dizer, o que quer dizer que a mulher, que não é que a mulher esteja fora da lógica fálica. Ela não toda participa da lógica fálica. E se a mulher estivesse fora da lógica fálica, ela seria psicótica. Não é? E não é o caso. É claro que existem mulheres psicóticas, mas o comum das mulheres é estarem... porque essa é a condição interessante aqui do feminino, né? Porque o feminino é exatamente aquilo que está a toda hora interrogando o universal, a totalidade. Né?
Veja que do lado de cá, do lado feminino, você vai ter os elementos que faltam. Tudo bem que o sujeito e o falo também faltam. Mas veja bem, primeiro, o objeto A. Nesse movimento aqui, o que é que acontece? É como se eu dissesse assim, o homem procura a mulher e no meio do caminho tem uma pedra, não é? Tem uma pedra, tem um obstáculo. Quando o homem procura uma mulher, ele só encontra o objeto A, só encontra os pedaços. Não é? Por isso que a mulher não existe. A mulher, inclusive, para voltar à questão do universal, né? A mulher não existe, A com A maiúsculo, tá? Nesse sentido, de que não existe um universal das mulheres, como existe o universal dos homens, porque tem a exceção. Por isso que as mulheres contam uma a uma. Entende? Leonardo, também por isso, eu estava pensando, né, por isso que culturalmente se confunde tanto o feminino com a histeria, né, porque o feminino interroga essa lógica, né, do falicismo, e a histérica interroga a lógica da mestria, né, desse falicismo, e aí se confunde muito, né, Pois é, porque a histérica, ela está do lado masculino. Uhum. O que a histérica interroga, ela interroga através de uma mascarada fálica. Ela interroga a potência fálica do pai. Na verdade, ela não interroga, ela substitui, né? O pai é insuficiente falicamente, não é? Ela constata essa verdade, e que, obviamente, todo pai é insuficiente falicamente, porque o falo é insuficiente. Só que a histérica diz a insuficiência do pai, eu faço uma suplência com a minha condição fálica. Né? Então, a histérica faz uma suplência fálica à insuficiência do pai. Não é propriamente uma posição feminina. Quer dizer, por isso que nós não estamos falando de homem e mulher rigorosamente, né? Porque a histérica, em sendo mulher, por exemplo, ela estaria nessa posição masculina. Né? É interessante trazer esses posicionamentos, viu, professor? Porque, além de se confundir muito nessa coisa das estruturas, né, também tem a questão dos sujeitos, né, porque a gente tem o entendimento do gozo e de tudo isso, e de que, tipo, a gente não tem uma delimitação ali do que é masculino para os homens e do campo feminino para as mulheres, né? Então, é interessante trazer isso até para esclarecer, né? Porque, às vezes, quando se vai falar sobre sexuação, sempre fica essa lógica, né? E essa coisa da histeria também, que a professora trouxe, muito interessante também de se relacionar, né? É bem interessante, até porque as histéricas, né, em sua maioria, eram mulheres ali naquela época do Freud. E eu acho que ficou muito marcado, né? Lembrem-se que foi o Freud que afirmou, sob vaias, né, de que havia histeria nos homens. Ele foi vaiado. Só jogaram tomate nele, estou exagerando, obviamente, né? Mas na conferência onde ele afirma isso, ele só faltou ser agredido, porque disse que os homens também ficavam histéricos. E o Meinert, que era psiquiatra e mestre dele, do próprio Freud, diz, não, histeria vem de histeron, que é útero. Não é? Então, homem não tem útero. Como é que poderia... Demais. Né? É demais. Freud já sabia disso, de que a histeria não é de mulher, né? Bom, veja que, e tem, por outro lado, tem o outro lado da moeda. O Lacan vai situar, por exemplo, ele nos místicos, né, do lado feminino, e ele vai dizer Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz e Jacques Lacan. Ele se situa do lado feminino como um místico, como esse que descobre exatamente o campo do gozo feminino, que é o gozo místico. Rapaz, se eu colocasse nesse campo, meu filho, porque esse homem, rapaz, era completamente, professor. A fala dele já se
percebe, né? Pois é. Quer dizer, quando o Lacan diz a relação sexual não existe, ele está dizendo o quê? Ele está declarando a insuficiência do campo fálico sexual. Não é? Uma psicanálise, para voltar para a clínica, uma psicanálise, ela não pode ser uma bandeira fálico-sexual, como é, por exemplo, a sexologia. A psicanálise não é uma sexologia. Importante falar isso também. É uma erotologia, é diferente, como diz o Alush e o próprio Lacan. É uma erótica, no sentido do gozo do corpo. Esses místicos, é preciso dizer também que esses místicos não ocupam o campo do desejo feminino, é o campo do gozo, né? Não quer dizer que eles vão se colocar na feminilidade, mas é o campo do gozo, né? Que é o mais gozar. Exatamente. É o gozo do ser. Né? É o gozo do ser. Chegou nos pontos interessantes, mas vou ter que sair, viu, gente? Vou atender agora. Beijo para vocês. Tchau. Obrigada, professor. Tchau. Para fechar o quadro aqui, né? Quer dizer, a parte de baixo. Então, só saber se está claro aqui exatamente o fato de que não tem exceção. O que baliza o gozo do corpo aqui não é a exceção paterna, entende? Do lado feminino, portanto, as mulheres não estão submetidas à exceção paterna, à lógica fálica, sexual, não estão submetidas todas, né? Não estão todas submetidas. Não é? Portanto, o gozo aqui é de outra ordem, ele é não todo sexual. Não é? Porque a lógica fálica permanece, está aqui ela. Para não todo X, φ de X. A lógica fálica permanece, mas não toda. Não é? E isso muda o tipo de gozo do corpo, de como o corpo goza. Não é? Mancor. Então, o homem procura a mulher, acompanha a seta, né? O sujeito procura a mulher no meio do caminho e encontra o A somente. Até porque a mulher não existe. Do lado de cá, uma mulher procura um homem demandando dele um falo, uma condição fálica, mas, e por outro lado, ela procura noutra mulher um significante que diga o que é uma mulher. Não é? Tem uma divisão aqui importante no gozo feminino, que é exatamente, ele aponta para o gozo fálico, obviamente as mulheres têm uma vida sexual fálica comum, não é? Mas também aponta para uma busca no campo feminino e no gozo feminino de um significante que não é o falo, não é? Porque o falo é o significante que baliza o gozo feminino, não é suficiente. É por isso que as mulheres estão a toda hora numa condição histérica, mas aqui não no sentido do tipo clínico, viu, Jussara? No sentido discursivo, não é? O discurso histérico não é a patologia, não é o tipo clínico. É por isso que as mulheres estão sempre, ou o feminino está sempre denunciando a insuficiência do fálico para falar do feminino. E é por isso que a mulher faz essa abertura em busca de um significante no campo feminino, a outra mulher, como diz Lacan, que possa apresentar esse significante que diga o que é uma mulher. Obviamente que as mulheres nunca encontram, porque esse significante não existe, mas elas inventam, não é? Então é por isso que as mulheres são mais ricas de significantes, não só porque falam mais, mas porque inventam mais significantes. Então, o feminino tem milhões de significantes que as mulheres penduram no corpo, por exemplo, aqui dizem, que inventam e referem ao feminino. Os homens só têm um, não é? Os homens são pobres. Leonardo, eu estou pensando aqui que agora eu estou entendendo por que Lacan diz lá no seminário 5 que o supereu materno é muito mais rigoroso, muito mais feroz do que o paterno. É exatamente por essa questão, né? Porque tem muito mais significantes, né?
Ou porque talvez ele não esteja todo submetido a uma lei paterna, né? Mas isso é muito interessante, né? Da riqueza do feminino, né? Da abertura que o feminino faz de significantes, né? Isso é muito interessante, porque muitas vezes se apresenta na análise dos homens, por exemplo, uma preocupação que até depois é ultrapassada. Mas, por exemplo, o tamanho do pênis, né? Os homens acham que se resolver o problema do tamanho do pênis, tudo estará resolvido. Na ingenuidade, né? E como se os homens acreditam, alguns homens acreditam mesmo nisso, que esse é o problema e que se resolver... E depois eles percebem que não é bem assim, né? Que o problema é muito mais complicado. Porque exatamente o pênis, como um significante fálico, ele tem uma centralidade na subjetivação do lado masculino, né? Como uma condição fálica. É como se fosse tudo, né? Todos os significantes se concentram no pênis, né? Na importância do pênis como uma condição narcísica e fálica para o homem. E para as mulheres, não, né? Por isso que uma das primeiras brigas das feministas com Freud foi essa, né? Como se o Freud desvalorizasse a vagina, né? E não é isso. O que o Freud está dizendo, o que o Freud intuía, talvez, ele não estava dizendo, mas ele intuía, não, ele diz isso também claramente, de que na troca fálica não é pênis pela vagina, é pênis pelo corpo, né? O Freud sabia que o feminino, a sexualidade feminina e o narcisismo primário na mulher se distribuía pelo corpo. Ele diz isso, né? A falta real do pênis na mulher faria com que o narcisismo primário se distribuísse pelo corpo todo. Se para o homem o narcisismo primário se concentrava no pênis, né, após a castração ia se concentrar no pênis, para a mulher essa significação do feminino é no corpo todo, né? Daí os badulaques e os significantes que como a mulher usa o corpo como um palco, né, de gozo, né, da sua encenação do feminino, né? Então, não é desvalorizar a vagina, porque nós não estamos falando de sexologia, essa é a questão, né? É que não é assim, não é a vagina, por exemplo, não é equivalente ao pênis como ao lugar que o pênis ocupa para o homem. Ela não ocupa o mesmo lugar para a mulher que o pênis ocupa para o homem, entende? Essa equivalência não é pênis-vagina, é pênis-corpo. A imagem fálica da mulher é construída no corpo, como a imagem do corpo. Bom, enfim, aqui o que nós, para concluir mesmo, né? Então nós temos do lado de cá um gozo, um corpo que goza balizado pelo fálico, e do lado de cá um corpo que goza não todo balizado pelo fálico, o que significa dizer que tem um outro campo de gozo não todo fálico, que é o que Lacan chama de gozo feminino. E que eu arriscaria a dizer que e aí contrapondo também a essa questão da histeria que a Jussara trouxe, de que é uma forma de gozar de uma condição objetal que o corpo nos impõe, de uma maneira que não seja uma sujeição devastadora ao outro, né? É uma feminilização. Na verdade, o trabalho que eu vou apresentar lá na nossa jornada, aliás, já convocando todo mundo a se inscrever para apresentar trabalho, viu? Jussara, Beth, Tiago, o Suiane saiu, né? Todos, o trabalho que eu vou apresentar na nossa jornada vai se chamar Feminilizar o Buraco. Porque acho que é uma operação de fim de análise, inclusive. Porque é isso, e eu já disse isso para você, mas vou repetir, né? O que o Freud não entendeu é que seria possível feminilizar o buraco, ou seja, feminilizar a sua condição objetal, sem que ser objeto fosse algo devastador e uma sujeição devastadora ao outro.
né? O Freud se diagnosticou como histérico, né? Lembrem-se disso. E o Freud tinha esse problema com a sujeição fálica, né? De submeter falicamente e tal. Então, o que o Lacan entendeu é que o gozo feminino pode fazer isso. A feminilização, ou bem dizer o feminino, como o Lacan propõe como uma última ética, permite que você bendiga essa condição objetal, sem que isso seja uma submissão masoquista ou uma devastação ao outro, né? A feminilização é de outra ordem, porque exatamente, se você pensar na mulher como objeto do sexual, aí você vai ter uma depreciação, né? A mulher numa posição depreciada, que é um pouco a posição depreciada da pornografia masculina, né? Do fantasma sexual pornográfico masculino. Mas como o feminino é não todo sexual e, portanto, não todo pornográfico, uma outra posição que, inclusive, aponta para o amor, né? Uma outra posição que não é depreciada, não é depreciativa, como é no objeto do desejo, é possível ocupar, né? E acho que essa operação, e aí é onde entra a questão dos matemas, né? Essa operação é para todo mundo, não é só para as mulheres, não. Os homens também precisam feminilizar o buraco, no sentido de tratar bem o feminino no corpo, encore, no corpo de cada um, né? Que, obviamente, isso termina sendo bom para as mulheres, porque os homens podem vir a tratar melhor uma mulher, né? Não é certo, mas é possível, né? Porque se você se fecha no todo fálico, o fechamento no todo fálico geralmente aponta para uma depreciação sexual do feminino, né? Bom, gente, eu acho que é isso. São quase 3h10. Imagino que vocês tenham aí várias questões, mas a gente pode, nas próximas vezes, voltar a isso, tá bom? Tudo bem? Vou parar aqui a